Olá, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo no canal Migração Legal. Eu sou a Aline Silva, advogada internacionalista. Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do nosso canal Migração Legal. Eu sou a Bárbara Andrade, advogada internacionalista, e hoje nós vamos contar com a participação especial da doutora Janaína Buquerque, mediadora e advogada internacional, especialista em direito internacional de família, e nós vamos abordar um assunto muito pouco explorado e conhecido por todos, inclusive pelos imigrantes, pelas famílias migrantes, que é a questão da parentalidade e os impactos na migração. E seja muito bem-vinda mais uma vez, obrigada por ter aceito o nosso convite, a gente fica muito feliz em te receber aqui no nosso canal. Gente, obrigada a vocês pelo convite tão maravilhoso. É um prazer enorme estar aqui com vocês. Eu fui tão bem recebida. Estou muito, muito feliz de estar aqui. Obrigada, Aline. Obrigada, Bárbara. Meu nome é Janaína Buquerque, como a Bárbara já falou. Eu sou advogada, trabalho com direito internacional de família. E minha trajetória, ela começou há um tempo já, né? Eu já tenho 10 anos que eu me dedico estritamente para essa área. Apesar de eu parecer muito novinha, eu já tenho, eu tenho uma década aí que eu me dedico só para essa área. Então, eu já tive algumas experiências. Estou morando na Europa há 5 anos e fazer um mestrado aqui. Trabalhei um tempo na área, fiz uma pesquisa extensa na Bélgica e voltei para Portugal, onde eu estou hoje. E hoje eu toco um escritório no Brasil, uma equipe que está espalhada em alguns países diferentes, e também trabalho para um escritório aqui em Lisboa. Mas também tenho um curso de Direito Internacional de Família. Quando eu comecei a divulgar meu trabalho nas redes, eu recebia muitas mensagens de colegas me perguntando se tinha formação, porque é uma área que é pouco explorada, né? Não é nenhuma matéria que você encontra na faculdade. Até que mesmo na Europa são pouquíssimas as faculdades que têm alguma matéria específica para isso. Eu vi que existia um interesse, e aí a partir disso eu montei a primeira turma, eu vi que deu certo, aí eu tentei uma segunda e deu ainda mais certo. Então, é algo que um projeto que eu gosto muito de levar para frente, e estou muito ansiosa para a gente tratar desse tema, que é um tema, inclusive, com o qual eu trabalhei na AIA, com ele, e foi o tema da minha especialização no mestrado. Então, é algo que, para mim, me dá muito prazer falar sobre ele. Bom, a doutora Janaína ela vai abordar as formas de parentalidade e os impactos na migração, né, doutora Janaína? Exato. É algo que a gente não pensa intuitivamente que vá ser um problema, mas que quando a gente olha tecnicamente é algo muito complexo, que exige muita atenção, porque é como se fosse a parte da filiação, da parentalidade, é algo que é tão intuitivo para a gente, é tão basilar, e quando a gente chega lá na frente e se depara com uma intercorrência qualquer, ninguém cogita que o problema mesmo tenha começado lá atrás, né? Numa coisa tão simples quanto a constituição de um vínculo de parentesco. Então, a gente tem, de alguns anos para cá, alguns fatores que têm movimentado aí a questão da filiação na sua intersecção com o direito internacional privado. Primeiro, a gente tem hoje novas formas de família. O que isso significa? Que a gente tem hoje outras concepções, outros padrões familiares. A gente tem uma ampliação do conceito de família. A família não é mais a família tradicional, homem, mulher e os seus filhos biológicos. A gente tem hoje outros formatos familiares e as legislações têm andado a passos diferentes para poder incorporar esses novos padrões familiares nos seus ordenamentos jurídicos. Então, a gente tem essa movimentação aí. Isso pode dizer tanto uma família monoparental, né? Só uma mãe solteira, um pai solteiro. Pode ser uma família multiparental, pluriparental, que tem vários pais, várias mães. A gente tem no Brasil a parentalidade socioafetiva, né? A multiparentalidade é algo que para a gente é muito, muito comum, mas não necessariamente fora. As leis, elas avançam em velocidades diferentes. E a gente também tem as famílias homoafetivas. A gente sabe que a questão do casamento homoafetivo não é tão amplamente aceito entre os países assim. E além do casamento homoafetivo, ainda tem a questão da parentalidade homoafetiva, que não necessariamente os países vão permitir, ainda que aceitem o casamento, que seja registrado 2 pais, 2 mães, ou o que seja. Então a gente tem essa diferenciação aí das novos formatos familiares, das novas composições familiares. Uma segunda questão que tem impactado a filiação no seu plano internacional
é o avanço tecnológico. A gente também não pensa muito nisso intuitivamente, mas a gente hoje tem outras formas de reprodução. A gente não tem mais só a forma, né, biológica de procriação dita natural, digamos assim. A gente tem hoje um avanço dos métodos de reprodução assistida, vários outros tipos de técnica. E não é possível, nas circunstâncias que a gente tem atualmente, fazer um teste de DNA e aquele resultado dizer quem é o pai ou a mãe de uma pessoa. A gente sabe que o conceito de maternidade ou de paternidade é muito mais amplo do que isso. A gente tem uma incidência bem forte da questão da intenção de exercer aquela parentalidade. A gente também não para pensar sobre isso, porque quando as leis, os códigos civis, eles foram atualizados, não necessariamente isso aconteceu, isso não acompanhou o progresso científico na questão da reprodução. Então, até hoje, a gente tem as leis falando que a mulher vai ser considerada, a mulher que dá à luz à criança vai ser considerada como a mãe dessa criança. Então, é o ato do parto que define a maternidade. Ainda que essa mulher que queira exercer a maternidade tenha proporcionado o próprio material genético para essa reprodução. Então, se a gente tem hoje a possibilidade de usar gametas doados, né, espermatozoides doados, óvulos doados, a gente também tem a questão da maternidade de substituição, que é popularmente, mas equivocadamente chamada de barriga de aluguel. A gente não pode mais falar dessa forma, a gente fala ou maternidade ou gestação de substituição. E cada vez mais pessoas têm procurado esses métodos como forma de reprodução assistida. E se isso não é disponível no seu país de residência, ou se não é permitido, porque tem várias legislações que não permitem isso, as pessoas procuram fazer esses procedimentos fora do país, achando que fazer esse procedimento fora do país vai permitir que essa criança seja aceita no país de onde, né, esses pais prospectivos moram. E não é bem assim que acontece. Então, principalmente com a questão da maternidade de substituição, que é popularmente, assim, né, proibida, aqui na Europa é praticamente proibido em todos os países. A gente tem vários pais que se deslocam para um outro país, eles fazem esse procedimento e não podem retornar com a criança. Mas isso não se resume, esses problemas de filiação não se resumem a essa questão da maternidade de substituição, né, e da reprodução assistida. Isso também, como eu já tinha mencionado, também se fala das famílias monoparentais, das famílias homoafetivas, das famílias pluriparentais, das famílias que também têm algum tipo de vínculo socioafetivo, justamente porque quando não existe hoje um sistema global que garanta a continuidade desses vínculos. Meus pais já tiveram por procriação dita natural, então dificilmente teria algum impedimento nesse sentido. Mas se a lei do país onde eu moro não reconhece a forma de estabelecimento da minha filiação, eu posso não ter os mesmos pais que eu tenho no Brasil. E isso causa muita confusão. Então, assim, eu sei que está um pouquinho difícil de compreender, mas qual que é o sentido disso? Como é que a gente tem visto isso acontecer? Porque eu vejo isso academicamente, e de certo modo, né, porque foi objeto da minha pesquisa acadêmica, mas eu também tenho visto isso acontecer na realidade, nos casos que têm me chegado no escritório. E às vezes as pessoas chegam com uma demanda e quando a gente vai analisar outras questões ali relacionadas, a gente vê que o problema é muito mais, é muito mais atrás, é no passo inicial. Então, vamos dar o exemplo de uma família no Brasil que teve uma criança que os pais se separaram e esses pais constituíram novos relacionamentos e que essa criança decidiu, essa criança não, mas a família em si decidiu que a madrasta ou o padrasto queriam adotar essa criança. E no Brasil a gente tem a parentalidade socioafetiva. E aí foi feito, né, o reconhecimento da parentalidade socioafetiva. Todo mundo ali estava de acordo com isso. Vamos colocar aqui uma situação que talvez seja próxima da gente. Vamos supor que essa criança vai ser adotada por parentalidade socioafetiva pelo padrasto. E esse padrasto tem a nacionalidade portuguesa. E é um projeto dessa família que eles migrem eventualmente para Portugal. Seja para, né, porque os pais querem mudar para Portugal ou para dar uma oportunidade de estudo para essa criança no futuro. Então, eles fazem esse processo, vem a certidão de nascimento retificada e aí eles vão dar início no processo de nacionalidade. E aí, quando eles dão início nesse processo, lá para frente eles vão falar: isso não é possível. Aí vão dizer, mas está na certidão de nascimento, foi feito um processo, foi feita uma adoção. E aí Portugal vai falar, me desculpe, a gente não reconhece a parentalidade socioafetiva e a gente não reconhece a multiparentalidade.
para esse padrasto ser considerado o pai dessa criança, a paternidade do pai biológico tem que ser extinta. Então, assim, isso não se resume só às famílias homoparentais, né? Isso não se resume só às questões da maternidade de substituição. Então, isso tem acontecido cada vez mais. Vou dar outros 2 exemplos de outros casos práticos que chegaram no meu escritório e que tem a ver com isso. Na verdade, posso dar até 3, posso dar vários tipos de exemplo. Um outro exemplo que chegou no escritório recentemente foi um caso de inseminação artificial post-mortem. No Brasil, a gente tem uma lei na verdade, não é nem uma lei, é um regulamento, né, do Conselho Federal de Medicina, do CFM, de reprodução assistida, que tem algumas disposições com relação à inseminação artificial e com gametas de pessoas que já faleceram, né, de cônjuges que já faleceram. E aqui em Portugal a gente tem outra lei. A gente tem uma lei da PMA, da procriação medicamente assistida. E qual que era o problema? Essa criança tinha sido gerada com um espermatozoide que tinha sido congelado, o pai faleceu, e aí, pela lei brasileira, isso foi possível ir adiante. No entanto, aqui em Portugal, teria que ter sido proporcionado um documento que não deu tempo de ser feito justamente porque esse pai faleceu. E depois, posteriormente, quando foi iniciado o processo de nacionalidade dessa criança, não conseguiram pedir a nacionalidade do pai, que era português, do pai falecido, que era português, justamente porque o Brasil não conseguia proporcionar esse documento. Então, no Brasil, essa criança tinha um pai e uma mãe, mas em Portugal só tinha mãe. Então, não tinha como dar a nacionalidade para essa criança. E também não é uma questão de homoparentalidade, paternidade de substituição, mas é algo que pode acontecer corriqueiramente. Um outro exemplo, que esse já tinha outros aspectos relacionados a isso, é de um casal homoafetivo que elas tinham me procurado. Uma era mãe biológica e a outra era mãe socioafetiva. E elas tinham me procurado com o intuito, porque elas queriam fazer. Na verdade, elas nem vieram com o intuito imigratório. Né? A mãe biológica ela tinha uma nacionalidade europeia. E elas vieram com o intuito de perguntar como é que seria eventualmente, porque o relacionamento já não ia tão bem. E elas vieram com a pergunta de: a gente conseguiria ver a guarda antes disso acontecer? Estabelecer um pré-acordo de guarda, se caso a gente separar, para a gente já ir resguardada do que vai acontecer? E eu fui perguntando um pouquinho a história para elas, perguntando para onde elas queriam ir, e a gente verificou que elas queriam ir para um certo país. Só que elas tinham me mencionado que tinha tido um problema na emissão do passaporte da criança. Quando eu fui ver o passaporte da criança e entender o que tinha acontecido, o passaporte vinha só com o nome da mãe biológica. E elas falaram que elas iam regularizar isso, mas que elas estavam tendo problema com o consulado. E aí foi que eu falei: olha, provavelmente vocês tiveram um problema com o passaporte, porque a maternidade, a homoparentalidade nesse país não é permitida. Então, ela não vai sair no documento com as duas mães. Para vocês terem essa homoparentalidade reconhecida num país estrangeiro, nesse país especificamente, eles demandam que se ingresse com uma ação judicial. Então, isso seria eventualmente possível, mas vocês têm que constituir um advogado na Itália e entrar com um processo e pedir esse reconhecimento. E aí eu falei: olha, inclusive, se vocês não passarem por esse processo e vocês eventualmente se mudarem para esse país, a mãe que não é biológica vai ficar completamente desprotegida, porque ela não vai ser considerada a mãe dessa criança. Então, se elas se separam eventualmente nesse país e a mãe biológica decide se mudar para um terceiro país sem o consentimento da mãe que ficou, não vai ter nada que proteja essa mãe. Teoricamente, se elas ficassem no Brasil e essa mãe biológica partisse para outro país com a criança, isso seria considerado o que a gente chama de subtração internacional. Porque quando uma criança é transferida ou retida em outro país que não é onde ela mora, sem o consentimento do genitor ou genitora que fica para trás. Mas nesse caso, a outra nem conseguiria fazer esse pedido, porque ela não seria considerada a mãe dessa criança, ela não teria nenhum direito de guarda. Então, elas tiveram que refazer o planejamento migratório delas, justamente por conta disso. E, por fim, vou dar um último exemplo antes de deixar para vocês, mas era um caso de maternidade de substituição. Eram pais brasileiros, era um casal homoafetivo, mas dessa vez eram homens, eram pais brasileiros, que eles residiam na Holanda. E eles tinham entrado num acordo internacional de maternidade de substituição na Colômbia. A Colômbia hoje é o principal
é o principal destino para quem busca esse procedimento. A maternidade substituição, ela começou a ser popularmente utilizada ali no final dos anos 80 nos Estados Unidos, mas é muito caro. E aí o mercado eventualmente migrou para o Sudeste Asiático. E lá no Sudeste Asiático, eles encontraram uma mina de ouro, porque o mercado ele segue um caminho muito parecido, assim, que é você achar um lugar, um lugar que ele tenha ampla disponibilidade de procedimentos médicos a baixo custo, que não tenha nenhum tipo de regulamentação restrita e que exista uma situação generalizada de pobreza da população. A tecnologia foi para o Sudeste Asiático, começou a gerar problemas de direitos humanos, e aí o mercado foi migrando, parou na Ucrânia. Com a pandemia e a invasão da Rússia, o mercado se dissipou de novo, e agora ele se expandiu para a África e para a América do Sul. E hoje o principal local é a Colômbia. Só para vocês terem uma comparação, uma maternidade de substituição nos Estados Unidos custa $200 mil. Na Índia você consegue por $30 mil. Na Colômbia você consegue por 5. Então, cada vez mais pais que buscam esse projeto familiar, eles vão buscar maternidade de substituição. Ainda tem uma razão disso acontecer, que é porque a adoção é muito difícil, é muito demorada, também é muito cara. Se você tem a oportunidade de ter uma criança em menos de um ano com os seus genes, dificilmente você vai querer investir o mesmo valor num período 3, 4 vezes maior. Então, assim, isso é muito atrativo para certos pais que estão com pressa, que querem fazer esse tipo de procedimento. Então, era um casal que queria eventualmente trazer essas crianças para a Holanda, só que nas circunstâncias que o acordo foi feito, porque ainda tem isso, ele não seria reconhecido eventualmente na Holanda, pelas circunstâncias do acordo. Porque o acordo ele foi um acordo comercial. O que significa isso? Houve um pagamento para a gestante. Isso, segundo a legislação holandesa, não é possível, é proibido. Então, eles não conseguiriam trazer as crianças para a Holanda, pelo menos com a questão da nacionalidade, ou fazer a reunião familiar, porque elas não eram reconhecidas como filhas desse casal na Holanda, justamente porque eles pagaram a gestante. Então, a gente tem aqui, como eu disse, um panorama imenso de possíveis problemas que podem acontecer, que nascem com essa questão do estabelecimento da filiação, e que, mesmo tendo a certidão de nascimento, a gente também não tem essa compreensão de que a certidão de nascimento ela não vale nada, absolutamente nada. Inclusive, não são nem todos os países que têm uma certidão de nascimento. A certidão de nascimento, ela não tem um formato internacional, não é como um passaporte, que existem diretrizes internacionais que estabelecem que tipo de informação e como ela é disposta no documento, né? Não existe esse documento a nível internacional. Mas existem, e até o valor dessa certidão vai diferir. Alguns países vão entender que aquele documento ele constitui um direito, e tem outros países que vão entender aquele documento como uma evidência de um direito, mas não que ele constitua um direito de fato. E além disso, dentro do direito internacional privado, isso já é uma coisa mais técnica. Existe um método de você reconhecer um direito que seja conferido por uma sentença, por uma lei, etc. Não existe o mesmo método para documentos públicos. Então, é como se o reconhecimento dessa certidão de nascimento ele não existisse um método certo. Então, vai depender da apreciação da autoridade estrangeira de acordo com a lei estrangeira sobre aquilo. Nada te garante que aquela informação vai valer em outro país. Então, tecnicamente, nós três, se a gente não teve nenhum processo de reconhecimento formal da nossa filiação, a gente não necessariamente seria considerada como filha dos nossos pais. Isso pode ter problema não só na questão migratória, de concessão de visto ou de atribuição de nacionalidade, como eu dei nesses exemplos, mas eu também falei da questão da guarda, o que também pode interferir em alimentos, pode interferir em herança, pode interferir até na inserção dessa pessoa no sistema de um país, né? De você não conseguir... A França, por exemplo, já foi condenada várias vezes no Tribunal Europeu de Direitos Humanos por não reconhecer crianças que nasceram por virtude da maternidade de substituição. E muito disso foi em razão... Bom, pelo menos a decisão menciona isso em algum ponto, que o fato da filiação das crianças não ter sido reconhecida retirou delas o direito de acessar a escola, de receber os benefícios de família, né, que a gente sabe que aqui na Europa tem para as crianças, de colocar elas no serviço social, de voto.
Então, tudo isso afeta a questão migratória e a gente realmente não para pensar, porque a gente acha que a certidão de nascimento vai garantir e não é muito bem assim que as coisas funcionam. Olha, a gente vai deixar na descrição do vídeo os canais da Jana, o contato da Jana. Já siga a Jana aí para mais conteúdos informativos sobre direito internacional de família. Se você gostou desse conteúdo também, siga o nosso canal, ative o sininho, porque toda semana a gente vai ter profissionais especializados, advogados especializados, né, no direito imigratório, no direito internacional, trazendo temas importantes e relevantes nos quais você precisa se conscientizar se você quer imigrar com a sua família, né, quer obter uma dupla nacionalidade. E é isso, né? Seja muito bem-vinda, volte sempre ao nosso canal, Jana. Muito obrigada, gente, adorei. Então, um beijinho, até o próximo vídeo, pessoal. Tchau, tchau.